Olá, ouvintes e amigos da Jovem Pan, telespectadores, acompanhando através do Panflix, estamos começando o Jornal da Manhã desta segunda-feira, dia 1º de junho de 2020, o dia tão aguardado por todos os prudentinos e pessoas da região de Presidente Prudente, por conta da flexibilização. A quarentena no estado foi adiada por mais 15 dias, prorrogada por mais 15 dias, porém, agora com flexibilização de vários setores, inclusive igrejas poderão funcionar na região de Presidente Prudente. Bom, a gente vai trazer os comentários do dia com os nossos comentaristas, especialistas nos assuntos, Fernando Gessi, Adilson Brevileri e também Adolfo Padilha. Muito obrigado pela presença de vocês aqui mais uma vez. A gente começa com o bom dia do Fernando Gessi. Bom dia, Eudes, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia, Padilha, Adilson, uma excelente semana a todos vocês. E realmente, a tão esperada semana aí vai acontecer. Isso é muito importante, nós não podemos ressaltar, temos que ressaltar que vai ser uma flexibilização, mas que precisa acontecer com responsabilidade. Então vamos seguir aí todas as normas aí, todos os requerimentos, as solicitações, para que nós caminhemos aí sempre para frente, não precisemos voltar atrás com um isolamento mais restrito. Vamos lá, bom dia, Adilson Brevileri. Bom dia, Eudes, bom dia, Padilha, Gessi e ouvintes da Jovem Pan. Olha, essa flexibilização, ela começa hoje com bastante alegria por parte de vários comerciantes. De uma maneira geral, a população também já está se sentindo um pouco melhor. Mas uma coisa que a gente deve ressaltar é que o uso da máscara e as medidas preventivas de higiene devem continuar, com a utilização de álcool gel, com a utilização da máscara. Hoje, já vindo aqui para o centro da cidade, já comecei a perceber que vários motoristas e várias pessoas também nas ruas já não utilizando a máscara, achando que essa flexibilização ela também já envolve a não utilização desse equipamento de segurança e de higiene pessoal. Muito pelo contrário, é agora que as pessoas têm que estar tomando conta realmente da sua higiene, da utilização do álcool em gel e também, principalmente, da utilização de máscara e manter o distanciamento no caso de algum lugar que tenha bastante pessoas. Isso é muito importante para que essa flexibilização não caia por queda, Muito bem, vamos lá para o bom dia do Adolfo Padilha. Bom dia, Adolfo. Bom dia, Eudes, bom dia aos amigos da mesa, bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Aquilo que os dois já disseram aí, o Adilson e o Gessi, a liberação parcial do funcionamento do comércio, as pessoas continuarem tomando cuidado, cuidando das formas preventivas de não se contaminar com o vírus, e a gente continua na torcida para que apareça logo uma vacina com foco direto na cura desse vírus que parou o mundo aí de uma forma geral. Muito bem, vamos lá para a primeira notícia. Após reunião com o Colégio de Líderes, a Câmara Municipal de Presidente Prudente decidiu retomar os trabalhos do Legislativo com sessões ordinárias e reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito da Cultura. E a primeira sessão ordinária vai acontecer durante esse período de flexibilização, a quarentena flexibilizada, nesta segunda-feira com restrição de público. Vai ser a partir das 2h da tarde, também vai ter transmissão pela internet, sem protocolo de requerimentos e projetos de vereadores por enquanto. A gente vai lá para a opinião do Adolfo Padilha. Olha, o que eu estava lendo essa matéria e me chamou a atenção sobre o transporte urbano, que parece que os vereadores querem começar a discutir uma certa intervenção administrativa da prefeitura na concessionária de transporte público. Me chama a atenção por alguns aspectos. O primeiro, qual o real motivo dessa intervenção? Se existe um real motivo, qual é o problema diferente do ano passado, do ano retrasado, de 4 anos atrás, 10 anos atrás? Ano eleitoral, todos nós sabemos, é um ano político, onde agora pessoas que têm a obrigação de vigiar, de cuidar, começam a tomar uma atenção e ter uma preocupação, no meu ponto de vista, exagerada, porque para chamar atenção, eu não vejo aonde existe um problema novo
para que a Câmara de Vereadores discuta uma intervenção. Ela tem sim, como já teria desde quando começou, ou esse novo contrato, quando começou, cobrar. O que hoje acontece do mesmo jeito que aconteceu um ano atrás, ônibus lotado, poucas linhas, que é o que a maioria das pessoas que usam reclamam, é falta de conforto, carro usado. Mas agora, em pleno ano eleitoral, eu acho essa iniciativa suspeita no sentido de realmente de querer buscar aquilo que é melhor para o prudentino. Fernando Gessi. Nós temos aí o Adolfo foi com algumas colocações de ano eleitoral, é muito complicado até algumas coisas serem discutidas, mas essa retomada, inclusive, da atividade da Câmara, de certa forma, aí, ainda um pouco restrita à sociedade, e para cuidar, inclusive, desse caso da CPI, é bom nós lembrarmos que a audiência pública da qual originou o surgimento, o nascimento dessa CPI, com relação à cultura, envolvendo o ex-secretário de Cultura e de Presidente Prudente, foi uma coisa, assim, pavorosa, né? Pavorosa. Teve ali algumas cenas que aconteceram, alguns áudios expostos, que colocaram ali realmente a situação num contexto muito complicado. E para quem é bom nós lembrarmos aqui que houve até uma solicitação da comunidade, né, mais ligada aí à cultura, que ele fosse afastado, inclusive, das suas funções como secretário. E realmente o foi de manhã e no dia seguinte já foi recolocado em outra secretaria, no caso aí a de turismo. Então, eu ressalto aqui a importância de que, para que o próximo prefeito, né, ou esse mesmo, caso venha se reeleger, coisa que eu acho um pouco difícil de acontecer, que tenha aí uma condição de montar uma equipe técnica. E eu digo isso para que não ocorram problemas das quais o Adolfo acabou de citar, com relação a transporte público, com relação à cultura, com relação a outras secretarias e outras pastas de suma importância para a cidade. Nós não podemos mais ficar no modelo que nós temos aí já há anos e anos e anos vindo, que resultou onde Presidente Prudente, que era para ter uma colocação a nível estadual e a nível nacional de altíssima relevância, como nós temos outras cidades que se desenvolveram muito, cito aqui o caso de Londrina, cito o caso de Maringá, e nós, infelizmente, graças aí à somatória de alguns desastres políticos causados por alguns partidos, né? Eu não vou citar o nome do PSDB aqui porque vai ficar um pouco deselegante, mas que trouxeram para nós uma verdadeira inércia do não desenvolvimento da nossa cidade. Contrapartida, a região toda, para vocês verem como é importante nós termos aí os trabalhos do Legislativo, monitorando e acompanhando o que acontece no Executivo para a nossa região. Muito bem. Adilson Brevileri. Olha, é o seguinte, que a volta dos vereadores é a coisa muito importante para a nossa comunidade, sem dúvida isso é importante. Principalmente para colocar em dia aí os assuntos que ficaram pendentes, resolver de uma vez por todas essa questão da Secretaria Municipal de Cultura, né, porque está um embrólio só e não se chega a lugar nenhum. Agora, uma coisa que a gente tem que ressaltar é que nós estamos chegando ao final de mais um mandato desses vereadores e a gente tem que fazer uma análise qual foi o projeto de suma importância para a nossa cidade trazido por eles. Discussões em âmbito da sustentabilidade, da ecologia, da saúde, da educação, da geração de empregos, de projetos que pudessem fazer diferença e punjar na nossa cidade para frente. Se você fizer uma análise, você consegue lembrar de alguma coisa? Você que é ouvinte, é eleitor, você consegue pensar em algum projeto que fez diferença nesse mandato todo? É difícil, né, Jéssica, a gente analisar isso, né? Muito bem, olha, eu vou colocar na tela aqui, daqui a pouquinho, os números do coronavírus atualizados em Presidente Prudente. Mas antes, nós vamos para um recadinho da Stetnet. A sua internet com outra velocidade é com a Stetnet, a nossa patrocinadora aqui do Jornal da Manhã, edição local. Vamos assistir. Esperança. O que você espera do amanhã? Nesses momentos de dificuldade, onde aqueles abraços, aquele beijo da vovó, aqueles apertos de mão estão proibidos,
tenha esperança de um futuro melhor. Tudo isso vai passar. Para que esse momento seja minimizado, nós da StatNet estamos aqui trabalhando por você. Trabalhando incansavelmente para que você tenha momentos de lazer. Para que as notícias cheguem mais rápido. Para trabalhar da melhor forma possível na sua casa. Por mais distante que esteja dos amigos, parentes e daquelas pessoas que você mais ama, proteja-se. Nós estamos aqui para diminuir a distância e conectar você ao mundo. Muito bem, é o seguinte, vamos lá, continuando com o Jornal da Manhã, como prometido, vamos colocar aqui na tela os números do coronavírus em Presidente Prudente. 805 notificações, 630 casos descartados, 28 aguardando resultados, 18 hospitalizados, baixou bastante o número de hospitalizados, hein? 147 casos confirmados e 10 óbitos. Aqui me chama a atenção que na última semana parece que não mudou essa quantidade de número de óbitos. Os números são bons para a nossa região, né, Fernando Gessi, ou não? Não, eu acredito que sim, não tenha dúvida alguma. Você vê aí, ó, 18 hospitalizados. Nós não sabemos, parece que até onde eu sei, Eudes, apenas 8 necessitam de UTI, tá? Mas só 8, né? Graças a Deus, né? Espero que esses 8 se recuperem e voltem ao convívio com a sociedade o quanto antes possível. E o número de mortos, esse aí sim, é importante ressaltar, não aumentou, realmente. Semana passada tínhamos 10 e essa semana temos 10. Agora, é importante, o que é importante ressaltar desses números? Eles refletem 14 a 7 dias para trás. Ou seja, o Prudentino, embora, né, várias críticas do nosso governador, que nós ficamos aqui com as menores taxas de isolamento do estado de São Paulo, o que ressalta, o que é importante citar disso, é que embora nós não tenhamos aí a taxa tão querida por ele de isolamento social que poderia levar a sociedade prudentina aqui à falência definitiva, nós fizemos a lição de casa direitinho. Então eu parabenizo aqui toda a sociedade prudentina, porque que continue com esse modus operandi aí do isolamento, tá? Manter o isolamento social, manter o distanciamento social, o que o Adilson falou de extrema importância, usar a máscara sempre que sair de casa, sair com extrema necessidade, usar as práticas de higienização que vão ficar para a vida inteira. Essa endemia, na verdade, é uma pandemia, ela pode virar uma endemia e conviver entre nós o resto de nossas vidas. Então, isso é importante que nós tenhamos uma responsabilidade social, não só conosco, com a nossa saúde, e sim com a saúde de terceiros também. Adolfo Padilha, o que você acha desses números aí? É uma boa notícia, né, para nós, principalmente aqui da região, uma boa notícia para a gente que torce contra o vírus, uma péssima notícia para aqueles que torcem a favor do vírus, né? E ontem eu estava lendo uma matéria que aqui no Brasil as curas superam contágios pela primeira vez em 50 dias, isso é muito legal, e a gente está na mesma proporção de curados numa média mundial. Então significa que aqueles números que no início alguns especialistas diziam que a mortalidade do vírus não ia ser uma coisa muito assustadora, eles vão se confirmando com o tempo. Mas tudo isso que o Gessi falou, as pessoas devem continuar entendendo que só deve sair de casa se for realmente necessário. O shopping center hoje abre, então não vá no shopping passear, vá se realmente for alguma coisa necessária e tomar os cuidados que todos nós temos que tomar, que é aquilo que a gente defende no programa desde o começo. A gente nunca desmereceu a potencialidade perigosa desse vírus, a gente nunca desmereceu o problema, mas a gente sempre alertou de que as pessoas devem tomar o cuidado. O que a gente sempre defendeu, e agora está se mostrando uma realidade, que nós não estávamos assim tão errados, e não era uma opção nossa, mas era simplesmente a curiosidade de ler coisas diferentes do que a grande mídia mostrava, de que a economia não poderia ficar sufocada da forma que estava, e que era possível ter um equilíbrio, era possível ter uma fórmula, era possível ter essa programação que hoje estão fazendo, de manter a economia, mesmo que num ritmo mais lento, funcionando, mas cuidando da saúde da forma que tem que cuidar. Então vamos continuar na torcida contra o vírus, para que esses números aumentem a cada dia.
Mas voltando ao nosso caso, aí a gente tinha aí suspeito 840 casos e 147 confirmados. Quer dizer, um percentual que agrada muito, né? Uma notícia que todo mundo queria ver. E a questão da grande mídia é sempre divulgar o número de mortos, o número de contaminados, mas nunca divulgar o número de recuperados, né? No Brasil, 510 mil casos de pessoas contaminadas, confirmadas, 206 mil pessoas se recuperaram, já voltaram às suas atividades, já estão em casa, curados com o vírus do Covid-19, né? Agora, uma coisa bastante legal nos nossos números aqui é que ele está cada vez mais diminuindo e nos deixando mais tranquilos para que a gente possa voltar às nossas atividades normais, que a população possa voltar ao seu trabalho, que, enfim, as empresas voltem a funcionar normalmente. É muito positivo e eu acho que isso, de uma certa forma, nos ensina também que devemos continuar na nossa toada, né? Não sair da nossa condição de cuidado, de prevenção, para que não possamos perder aí esses números que estão, de uma certa forma, bastante positivos para nós aqui de Presidente Prudente. Muito bem, olha, para você ouvindo pelo rádio, pelo 101,7 da Jovem Pan, Presidente Prudente, nós vamos ficando por aqui com o Jornal da Manhã, mas nós temos muitos outros assuntos que vamos continuar discutindo na Panflix, tá? Na aba regional, você pode procurar lá pelo programa de hoje, Jornal da Manhã, edição local, que você vai encontrar todos os assuntos que nós vamos estar discutindo aqui no dia de hoje. Muito obrigado a você que ficou na sintonia. Daqui a pouco vem o programa Pânico. E nós falamos a partir de hoje em nome de STETnet, a sua internet com ultra velocidade. A STETnet aproxima pessoas. Grande abraço para todo mundo. Até amanhã, logo depois do Morning Show. Bom, seguindo em frente aqui com o nosso Jornal da Manhã, a gente vai falar dos confrontos que aconteceram no final de semana em São Paulo. No site G1 da Globo.com, em São Paulo, abre a matéria deles da seguinte forma: manifestantes pró-Bolsonaro exibem símbolo usado por neonazistas em ato de São Paulo. A polícia vai apurar se foi estupim para o confronto. Grupos de torcedores de futebol, bolsonaristas, brigaram ontem, no domingo, na Avenida Paulista, na capital. A PM interveio e usou bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes. Fernando Gess, você acompanhou essa manifestação, né? Eu acompanhei ontem durante a manhã, principalmente em Brasília, que foi uma manifestação tranquila, não tivemos nenhum problema ali. Um momento até que interessante foi a passeata ali, a maneira com a qual o nosso presidente participou das manifestações, ali a cavalo. Mas o detalhe todo que realmente chamou muita atenção foi o verdadeiro desastre acontecido na cidade de São Paulo e também no Rio de Janeiro. Principalmente na cidade de São Paulo, onde eu acredito que aquela pessoa que estava com aquela bandeira deveria ser ali ou alguém de origem ucraniana ou parente, alguma coisa assim, que sabia muito bem o que estava fazendo com aquela bandeira. Tanto é que eu vou até deixar para o Padilha seguir um pouquinho a respeito da bandeira, vou contextualizar um pouquinho mais do fato. Ali, até o embaixador da Ucrânia, né, o nome dele é até interessante, né, Rostislav Tronenko, ele veio depois a público explicar o que era aquela bandeira, por que se tratava daquela bandeira. E eu acho que usar aquilo ali como estupim, e além de tudo, ainda chamar a manifestação pró-democracia contra Jair Bolsonaro, e outro lado falar que eram os manifestantes do Jair Bolsonaro, foi de uma irresponsabilidade tremenda da imprensa. Eles deveriam ter noticiado, sim, toda aquela parte ali de como é que eles fizeram aquele confronto. E uma manifestação, ela expõe, né, de uma maneira muito tranquila, um ato cívico, um ato ali de republicano, democrático, e não aquilo que nós vimos. As pessoas estavam marchando à frente, foram convocadas de uma maneira muito estranha, que eu acredito que deva ser ali, isso sim é que deve ser investigado, e não o fato da bandeira, que já foi explicado para todo mundo, né? E não tem problema nenhum naquela bandeira. Agora, infelizmente, o que nós vimos ali foi uma
quase formatação de uma praça de guerra, onde do outro lado existiam manifestantes totalmente pacíficos, com os pais com seus filhos, com suas esposas, e do outro lado uma animosidade fora do normal. Bom, Adolfo Padilha, algumas áreas da chamada grande imprensa ou grande mídia tentam colocar uma cara de fascista nesse governo do Bolsonaro. Sobre a bandeira significa terra fértil, que foi derramada pelo sangue, justamente em luta dos ucranianos pela soberania, liberdade e independência, né? O que acontece é o seguinte, existe uma campanha clara, uma narrativa clara, onde tem apoio das grandes mídias como o Globo e CNN, de querer criar um fascismo que não existe no governo Bolsonaro. É um fascismo imaginário para dar pretexto para os verdadeiros fascistas criarem a perturbação da ordem social no país. Esse é o objetivo claro, esse é o objetivo que eles querem focar. Esses atos como ontem, onde você vê a irresponsabilidade, e com muita tristeza eu falo, um jornalismo pobre, um jornalismo que beira a podridão, de querer dizer, de um lado, atos a favor da democracia, pessoas vestidas de preto, com o punho fechado, marchando em direção àqueles que, para ser mais recente, que desde 2015 fazem manifestações sem qualquer tipo de agressão física. Para ser mais recente, desde 2015, solicitando o impeachment da Dilma, os manifestantes que hoje e ontem estavam na rua são os mesmos. Não tem agressão, vestido de verde e amarelo, acompanhado dos filhos, vovô, vovó, tiozona, tiozão, empresários, microempresários, empreendedores. E como é que pode uma imprensa colocar os agressores de pró-democracia e os outros de apoiadores do governo Bolsonaro? Eu espero de coração que a população de bem do Brasil não caia nessa narrativa, porque a estratégia deles ontem foi bem clara. Isso está nos livros históricos de Maquiavel, quando você lê livros de estratégia de guerra romana, onde o que eles quiseram fazer ontem, na verdade, foi demonstrar que de agora em diante eles vão para a rua agredir e com isso esvaziar as manifestações desse governo que de fascista não tem nada, de nazista não tem nada, porque é um governo eleito de forma democrática, é um governo com postura democrática, só que diferente dos outros, é um governo próximo do povo e que fala o linguajar que o povo entende. Esse é o grande crime do governo Bolsonaro. Adilson Brevileri, você acompanhou também as manifestações? Acompanhei. Eu acho essa história de colocar a moldura de fascismo no governo do Bolsonaro é uma ação de desespero da oposição ao seu governo, porque eles não conseguem encontrar uma razão para poder tentar difamar, ou para poder tentar destruir ou atingir o governo do Bolsonaro, e eles acabam utilizando essas armas, que são armas infundadas, não é verdade nada disso, que o fascismo está longe de estar presente do que eles pregam, né? Agora, a verdade é o seguinte, aqui no Brasil, o que deve ter também acontecido é que o uso de símbolos nazistas, ou o uso de símbolos que levam ao fascismo, é considerado antidemocrático, ou seja, é proibido as pessoas saírem em manifestação utilizando isso aí. E aí as torcidas que já são naturalmente inflamadas, as torcidas de futebol da capital, já viram isso, acharam um motivo para poder começar a desestabilizar a manifestação, e deu no que deu, né? Uma baderna total, a polícia tendo que agir com armas não letais, com gás, enfim, uma série de ações que até acabaram agredindo as pessoas que estavam ali do bem, né? As pessoas que estavam ali com boa intenção, que acabaram levando a pior. Mas, enfim, de uma maneira geral, eu tenho certeza que isso aí foi utilizado, essa manifestação foi infiltrada com esses baderneiros que quiseram realmente atingir o governo do Bolsonaro, e ainda com a ajuda das referidas emissoras de TV, que notadamente são contra o governo, né? Bom, vamos lá para outra informação. Os Estados Unidos enviaram ao Brasil 2 milhões de doses de hidroxicloroquina
para o tratamento da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O fornecimento do medicamento foi anunciado pelos dois governos ontem, no domingo, e ocorre poucos dias depois da Organização Mundial de Saúde suspender os testes da substância para pacientes com coronavírus. O uso da hidroxicloroquina para tratar pacientes da Covid-19 é defendido tanto pelo presidente Jair Bolsonaro quanto por Donald Trump. E olha, o mandatário norte-americano já declarou que faz uso do medicamento como forma preventiva para não se contaminar com o coronavírus. Já Bolsonaro também disse ter uma caixinha do remédio guardada caso a sua mãe de 93 anos precise. Eu vou começar com Adolfo Padilha, que é um defensor da hidroxicloroquina. Veja bem, eu não sou um defensor da cloroquina por defender, eu sou um defensor daquilo que a gente procura pesquisar. Eu tenho amigos médicos, como eu já disse aqui, em alguns lugares no Brasil, que a gente faz parte de grupos de WhatsApp, que dizem que mais de 60% das pessoas que eles usaram a cloroquina no prazo certo, na dosagem certa, funcionou. Diante de um problema que a gente ainda não tem uma cura efetiva, por que desprezar a cloroquina? Porque o Bolsonaro apoia a cloroquina? Chega a ser ridículo isso, entendeu? Eu, como disse aqui, se eu, Deus me livre, for contaminado com esse vírus, está autorizado a usar cloroquina, está autorizado a me aplicar cloroquina. Agora, existem vários especialistas questionando até esse último estudo que a mídia deu de que a cloroquina não funcionasse e se esquecem que a cloroquina é uma substância já usada há mais de 60 anos. E que o que eles falam que pode dar de problema a cloroquina, a gente já colocou aqui que até a Novalgina dá também, né? Muito mais do que a cloroquina, inclusive. Então eu sou a favor de que enquanto não se tem o remédio exato, aqueles que podem ser usados, seja a cloroquina ou até mesmo a gasolina, deve ser usado para tentar curar essa doença que está assustando todo mundo no mundo inteiro. Achei que você ia falar da tubaína, viu? Seja a tubaína também, seja a gasolina, que seja o que for, mas tem que tomar, ora. Muito bem, vamos lá, Fernando Gessi. Bom, eu acredito o seguinte, se você tiver ruim, até água de bateria, se te for indicado, exatamente, que você vai tomar, não tem essa não. Agora, o que eu achei interessante é que o que aconteceu? Com tudo isso que nós estamos falando, inclusive foi abordado na rua, o Fernando, eu nunca mais leio bula de remédio na minha vida. Realmente, se você for ler uma bula de remédio, você não vai tomar o remédio nunca. Isso aí é uma grande realidade. Você vê como é que toda essa problemática da pandemia, ela mudou a vida de todo mundo. É o que nós já estamos falando aqui há muito tempo. Não vai. Nós temos... São duas coisas distintas que aconteceram na humanidade. Eu, como sou cristão, que é antes de Cristo, depois de Cristo, e antes da pandemia do coronavírus e depois da pandemia do coronavírus. Infelizmente, a humanidade hoje ela foi dividida em duas vezes. Lógico que a primeira de altíssima relevância e a segunda, infelizmente, de superação. Agora, com relação a isso, a hidroxicloroquina, existem estudos que foram feitos de observação. Eu conversei com um pneumologista amigo meu e ele falou, Fernando, os estudos que nós temos e que nos foram relatados pela comunidade médica são não científicos, mas como o Padilha acabou de dizer, como observação, e realmente trouxe algum benefício para algumas pessoas. Administrar de uma maneira responsável e com acompanhamento médico, pode ser sim que o teu organismo, a tua genética, ela aconteça alguma coisa diferente de uma outra pessoa. Então, se for administrado normalmente, não tem problema nenhum. Outra coisa um detalhe que foi colocado semana passada com relação à vacina patrocinada pelo Bill Gates. Ele foi quem doou mais de 786 milhões através da sua instituição para a organização que está administrando esse fundo, que já tem 1,3 trilhões de reais em pesquisas. E eu escutei um dos absurdos as pessoas vão começar a tomar um pouco de cuidado com o que falam. Eu não vou tomar a vacina do Bill Gates, porque o Bill Gates é alinhado com esse ou com aquele outro. Aí a China também falou, olha, até por questões humanitárias do nosso país, assim que a vacina for colocada em prática e ela tiver o sucesso, nós, por responsabilidade humanitária, vamos fazer com que essa vacina chegue a todo mundo. Aí o que acontece? Você começa a ler, eu não vou tomar a vacina chinesa. Meu amigo, é o que eu falei no começo. Se te disserem que água de bateria vai curar do corona, eu tenho certeza que você vai tomar. Muito bem, Adilson Brevilério, o seu comentário. A gente tem que fazer uma análise, né?
A questão da Organização Mundial de Saúde ter suspendido, você vê a briga com o Donald Trump, que rompeu a ajuda à OMS, fazendo de uma certa forma, uma comparação. A China faz uma doação de 40 milhões de dólares para a OMS. E os Estados Unidos faz de 450 milhões. A hidroxicloroquina tem se mostrado bastante eficaz, tem salvado vidas, como o próprio Padilha afirmou aí, com vários médicos que têm tido a experiência e comprovado que ela realmente tem causado efeito positivo. E aí a gente fica naquela, por que a Organização Mundial de Saúde, nós já estamos numa ascendente de que ela, comprovadamente, na maioria dos casos, ela tem sido eficaz, por que eles, de uma hora para outra, resolvem não utilizar mais a hidroxicloroquina? E os Estados Unidos rompe com a OMS, dizendo que vai distribuir os 450 milhões de dólares que eles faziam de doação para a OMS para outros países, para outras entidades. E talvez essa não. A doação de 2 milhões de doses de hidroxicloroquina para o tratamento do Covid-19 aqui para o Brasil já é uma ação desses 450 milhões de dólares que os Estados Unidos estão deixando de repassar para a OMS e eles mesmos já estão fazendo a ação deles, né? Então, fica aquela dúvida, será que a OMS tem interesse realmente em curar a Covid-19? Suspender um medicamento que até agora é o único que provou ter eficácia? Qual que é? Se a gente analisar quem é o presidente da OMS, você vai chegar também a várias outras suspeitas, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado e continuar tomando a hidroxicloroquina, que tem salvado várias pessoas, milhares de pessoas. Muito bem, nós estamos chegando ao final do Jornal da Manhã desta segunda-feira. Muito obrigado a você que ficou na sintonia conosco e acompanhando principalmente pelo Panflix e também na plataforma do YouTube, que é Jovem Pan FM Presidente Prudente. Um abraço ao Fernando Gessi, a Dilson Brevilleri, também a Adolfo Padilha. Amanhã estamos de volta ao vivo na Jovem Pan a partir das 11h30 da manhã. Eu convido a você a estar conosco então amanhã a partir deste horário. Um grande abraço e a gente se fala. Esperança. O que você espera do amanhã? Nesses momentos de dificuldade, onde aqueles abraços, aquele beijo da vovó, aqueles apertos de mão estão proibidos, tenha esperança de um futuro melhor. Tudo isso vai passar. Para que esse momento seja minimizado, nós da STETnet estamos aqui trabalhando por você. Trabalhando incansavelmente para que você tenha momentos de lazer, para que as notícias cheguem mais rápido, para trabalhar da melhor forma possível na sua casa. Por mais distante que esteja dos amigos, parentes e daquelas pessoas que você mais ama, proteja-se. Nós estamos aqui para diminuir a distância e conectar você ao mundo.